Então pessoal, aqui estou eu para o meu 10º episódio da minha rúbrica O Futebol Visto por quem não sabe. 10 episódios, quem diria. Neste 10º episódio estou aqui no cenário um pouco diferente, visto que o habitual estúdio está em obras. Este 10º episódio vai ser também um pouco diferente, porque não vou falar do futebol do último fim de semana, vou falar das competições europeias. Falar das competições europeias, falar dos oitavos de final da Liga dos Campeões, dos oitavos de final da Liga Europa e do sorteio dos quartos de final destas respectivas competições. A Liga dos Campeões, os oitavos de final foram só remontadas, Manchester City, a do Barcelona, incrível, Leicester e Dortmund. A do Barcelona, obviamente, que é daquelas que fica para a história, como toda a gente sabe, virou de 4-0 a derrota em casa do Paris Saint-Germain para 6-1 e seguiu em frente. Uma equipa nas competições europeias a recuperar de uma desvantagem de 4 golos vinda da primeira mão e a conseguir seguir em frente, aconteceu apenas por 4 vezes em toda a história das competições europeias. E a primeira equipa a fazê-lo até foi uma equipa portuguesa, foi o Leixões. O Leixões que em 61-62, na altura a estrear-se nas competições europeias para a Taça das Taças diante do Les Chaux de Fonds, nem tenho a certeza se é assim que se pronuncia o nome deste clube francês. O Leixões haveria então perdido a primeira mão em França por 6-2, na segunda mão 5-0 e seguiu em frente. Década de 80, isto aconteceu por mais 2 vezes, na Taça UEFA. Em 84 e 85, o Partizan, diante do Queen Park Rangers, tinha perdido a primeira mão fora de casa por 6-2, venceu por 4-0 na segunda mão e seguiu em frente. Época seguinte, o Real Madrid, esta do Partizan foi nos 16avos de final. Na época seguinte, o Real Madrid, 85-86, portanto, nos oitavos de final, diante do Borussia de Mönchengladbach, tinha perdido a primeira mão por 5-1 e na segunda mão venceu por 4-0 e seguiu então em frente na competição. Em 2016-2017 foi o Barcelona. O Mónaco também conseguiu uma remontada. O Mónaco de Leonardo Jardim tem estado de facto incrível esta temporada, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. Tinha perdido por 5-3 em Inglaterra diante do Manchester City, venceu por 3-1 na segunda mão e conseguiu então seguir em frente. Também o Dortmund fez uma remontada. Dortmund, que tinha perdido na Luz diante do Benfica por 1-0, venceu por 4-0 em casa na segunda mão e seguiu em frente. Já o Leicester tinha perdido por 2-1 em Sevilha, venceu por 2-0 em casa e seguiu em frente. Vamos então fazer uma análise às equipas que seguiram para os quartos de final. Seguiram 3 espanholas, Barcelona, já falei da eliminatória do Barcelona, Real Madrid, venceu por 3-1 os 2 jogos contra o Nápoles, um total de 6-2. O Atlético de Madrid, que eliminou o Leverkusen, 4-2 na Alemanha e em casa empatou 0-0. Depois 2 alemãs, Bayern de Munique, que venceu por 5-1 os 2 jogos com o Arsenal, um score de 10-2. O Arsenal, que tem uma barreira nos oitavos de final, é a 7ª temporada consecutiva que cai nos oitavos de final. Já falei do Dortmund. A Juventus, de Itália, portanto 2 alemãs, Bayern de Munique e Dortmund. A Juventus de Itália, que eliminou o Futebol Clube do Porto, venceu por 2-0 no Dragão e em casa venceu por 1-0. Já falei do Mónaco, de França, e também já falei do Leicester de Inglaterra. Fazendo assim uma análise às equipas que seguiram em frente, acho que os grandes favoritos à conquista da competição são aqueles crónicos favoritos, o Bayern de Munique, o Real Madrid e o Barcelona. Ponho assim num segundo patamar o Mónaco e a Juventus, são boas equipas, podem surpreender. Num outro patamar o Dortmund e o Atlético de Madrid, porque são boas equipas, mas têm tido muitos altos e baixos. E o Leicester é se calhar aquele outsider, pode sempre surpreender, mas é visto como destas 8 equipas, aquela equipa que é mais um outsider. Vou então fazer referência aos quartos de final. Nos quartos de final vamos ter os seguintes jogos: um Atlético de Madrid, Leicester, Borussia de Dortmund, Mónaco, Bayern de Munique, Real Madrid e Juventus, Barcelona. Cuidado. Vou agora também falar da Liga Europa. Na Liga Europa seguiram em frente, das 8 equipas que seguiram em frente, estão representados 7 países diferentes. Temos da Bélgica o Anderlecht e o Genk. Temos depois de Inglaterra o Manchester United, de França o Lyon, da Holanda o Ajax, da Turquia o Besiktas e temos ainda de Espanha o Celta de Vigo e da Alemanha o Schalke
04. Vou então dizer que apenas duas equipas provenientes da Liga dos Campeões ainda estão em prova, que é o caso do Lyon e do Besiktas. Nestes oitavos de final, a Liga Europa, já se sabe, é uma competição muito mais imprevisível que a Liga dos Campeões. É assim, olhando para a fase de grupos, eu até achava que o grande favorito, a par de Manchester United, a vencer a competição, era o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, mas esta equipa de Shakhtar caiu logo nos 16avos de final diante do Celta de Vigo. Destas 8 equipas que estão nos quartos de final, eu considero como grandes favoritas à conquista da prova o Manchester United e o Lyon. As outras 6 equipas é muito difícil destacar mais alguma. Temos, por exemplo, o Celta de Vigo e o Schalke 04 são equipas de campeonatos de topo, o Celta de Vigo de Espanha, o Schalke 04 da Alemanha, mas são equipas medianas desses campeonatos, podemos assim dizer, enquanto, por exemplo, as outras equipas são de ligas não tão cotadas, mas são grandes equipas nessas ligas, como é o caso do Ajax, do Anderlecht, do Besiktas. Talvez o Genk não seja assim uma grande equipa da Bélgica, mas tem tido um grande percurso até chegar a esta fase. Vou só então aqui dizer os jogos dos quartos de final desta Liga Europa. Vão ser o Lyon Besiktas, o Ajax Schalke 04, Celta de Vigo Genk e Anderlecht Manchester United. Pois bem, vou então passar para os meus destaques desta semana. É assim, foi muito difícil fazer estes destaques, havia muita coisa para destacar, portanto eu vou dar 2 destaques pela positiva e 2 destaques pela negativa. Vou pôr de parte a remontada do Barcelona para Paris Saint-Germain, isto porque, tudo bem que foi uma grande remontada, mas o Barcelona já era favorito à partida para seguir em frente diante do Paris Saint-Germain e a arbitragem também foi muito polémica. O Paris Saint-Germain esteve mal porque não conseguiu segurar essa eliminatória, mas não se pode apagar o grande jogo que fez na primeira mão. Portanto, os meus destaques pela positiva vão ser o Mónaco e o Leicester. Têm estado muito bem estas equipas nesta Liga dos Campeões. O Mónaco também no campeonato, o Leicester já nem tanto. O Mónaco estamos em março e já tem 126 golos apontados em todas as competições. Incrível esta equipa do Mónaco. Claro que o Leicester também tem tido um grande percurso. Muita gente pensaria que o Leicester não ia conseguir virar a eliminatória contra o Sevilha e conseguiu. Está nos quartos de final, esta equipa inglesa, na sua estreia na Liga dos Campeões. Pela negativa, eu vou destacar a equipa do Arsenal. Tudo bem que jogou contra o Bayern de Munique, mas um score de 10-2, 7 temporadas consecutivas a cair nos oitavos de final, de facto podia-se um pouco mais a esta equipa do Arsenal. E vou também destacar pela negativa o Manchester City do Guardiola. Foi a primeira vez que Guardiola caiu antes das meias finais nesta Liga dos Campeões, mas o Manchester City também se pedia um pouco mais. Tudo bem, o Mónaco também é uma grande equipa, mas podia-se um pouco mais esta equipa do Manchester City. Já na fase de grupos conseguiu seguir em frente, mas esteve ainda assim um pouco aquém das expectativas. De facto, também é o meu destaque pela negativa, esta equipa do Manchester City. Não tanto como o Arsenal, mas também é um dos destaques. E assim termino este vídeo, este 10º episódio, um especial competições europeias. Já sabem, se gostaram, façam like, subscrevam o canal, continuem a acompanhar, deem as vossas opiniões nos comentários, quem é que consideram os principais favoritos a vencer as respectivas provas europeias, concordam comigo, se não concordam. E pessoal, continuem a acompanhar, até ao próximo vídeo.